E aí, gurizada, beleza? Na aula de hoje nós veremos as briófitas e as pteridófitas. As briófitas e pteridófitas são os que nós chamamos de vegetais intermediários. São aqueles primeiros seres vegetais que saíram do meio aquático e foram colonizar, habitar o meio terrestre, se fixar na terra e ter em volta de si agora não mais a água, mas sim o ar. E essa mudança foi uma mudança drástica. E para que esses vegetais, as algas, pudessem sair da água e migrar, colonizar a terra, elas tiveram que adquirir características morfológicas muito importantes que nós veremos no decorrer desta aula. Quem são as briófitas e pteridófitas? Bom, vamos começar falando sobre as briófitas. E as briófitas representam os musgos e as hepáticas. Ainda existe a presença de um terceiro grupo, chamado Antomocerotales, mas que não veremos na aula de hoje. Quem são os musgos? Os musgos são muito famosos e formam verdadeiros tapetinhos verdes. Mas, afinal de contas, você sabe quem são os musgos? Afinal de contas, o que é um musgo? Musgo? Bom, eu conheço musgo por ver de musgo. Musgo é aquilo que cria na plantinha, assim, né? Tipo um tapetinho? É isso, tipo um tapetinho, isso mesmo. Ah, claro, o musgo não deve ser uma vegetação? É. Como é que é essa vegetação? Essa vegetação, eu acho que deve ser um musgo, deve ser alguma coisa perto das pedras, de um rio. Aí fica aquele musgo, aquele verde, aquela umidade, aquele negócio assim, nojento, pegajoso. Aquele é musgo que fica lá na minha calçada, no verdinho. Pois é, nós que vivemos numa selva de pedra, muitas vezes não paramos para observar as formas de vida que aparecem no meio do asfalto, num canto de rua, numa árvore, num parque da nossa cidade. Pois é, a vida é tão corrida que faz com que os musgos, as hepáticas, enfim, as briófitas não sejam muito percebidas pelo grande público. E elas, de fato, têm um tamanho muito diminuto. Você vê agora no seu vídeo a imagem de uma hepática. Ela é chamada assim porque alguns autores, alguns biólogos anteriormente, achavam o seu formato achatado muito parecido com o fígado. Daí o nome, hepática. Já os musgos não. Os musgos eles têm uma forma ereta. Tá? Apesar do seu tamanho ser bem pequenininho, eles já começam de forma ereta a conquistar o meio terrestre. Mas eles têm características comuns. E quais são essas características comuns? A primeira característica, e talvez a mais importante, é que, apesar deles já terem saído do meio aquático, eles não possuem vasos de condução de seiva. Eles ainda são avasculares. Mas, Rogério, se eles são avasculares, como é que eles se nutrem? Nós sabemos que nos vegetais superiores existem vasos de condução, xilema, floema, enfim. Gente, é por isso que esses vegetais possuem um tamanho tão pequeno. Percebam que para te carregar um litro d'água, tu não está carregando apenas um litro d'água, tu está carregando também 1 quilo d'água. 1 quilo d'água, 1 litro d'água, 1 litro d'água, 1 quilo d'água. 20 litros d'água que a gente tem nessas bombonas que nós bebemos águas aí em bebedores, são 20 quilos de água. 100 quilos de água são 100 litros de água. Ou seja, um vegetal, para ele conseguir fazer com que todas as suas células consigam receber a água e na água os nutrientes, ele precisa ter um mecanismo eficiente de carregar essa água, porque essa água sofre a ação da gravidade e, por isso, com a ausência de vasos de condução, essa água não consegue subir a níveis muito altos, o que justifica o tamanho diminuto desses vegetais. Então, olha só, por que, afinal de contas, Rogério, os vegetais musgos e hepáticas são pequenos? Porque eles não possuem vasos de condução, porque eles não possuem um sistema eficiente de transporte dessa mesma água. O vegetal vai ser alto ou baixo de acordo com a capacidade que ele tem, de acordo com seus órgãos, de fazer com que essa água consiga subir, vencer esta gravidade. E é por isso que os vegetais superiores são tão grandes.
É por isso que as samambaias também já adquirem uma certa altura, porque todos eles possuem vasos de condução de seiva, são vasculares. Mas musgos e hepáticas, como são avasculares? Porque, afinal de contas, eles recém saíram do meio aquático, eles ainda possuem esse tamanho diminuto. E, por isso, eles têm necessariamente que ser pequenos. A outra característica é a reprodução desses vegetais ser completamente dependente de água. Gente, a gente tem que compreender um pouco o contexto evolutivo. As algas, chamadas de talófitas, elas vivem mergulhadas na água, que lhes confere todo tipo de proteção contra a insolação do sol, os raios, contra a desidratação, porque afinal de contas estão mergulhados na água, e também contra choques mecânicos. Qualquer parte desse vegetal pode pegar água em qualquer parte do seu corpo. Estão mergulhados em água. Agora, as briófitas, não. As briófitas estão no meio terrestre, onde o atrito é maior, onde a incidência de raios luminosos é muito maior, e onde o risco de ressecamento, de desidratação, também é muito maior. E por isso agora elas tiveram que desenvolver algumas estruturas que fixassem ela melhor no solo, e aí a presença de quase raízes, de um princípio de raiz, a presença de um princípio de caule e a presença de um princípio de folha. Ah, Rogério, mas por que não é uma raiz de verdade, um caule de verdade, uma folha de verdade? Porque nós ainda não temos vasos de condução. Nós ainda não temos a presença de um tecido bem definido. Então nós temos uma quase raiz, que nós chamamos de um rizoide. Nós temos a presença de um quase caule, chamado de cauloide. E nós temos a presença de uma quase folha, chamada de filoide. Pois muito bem, como todos os órgãos de reprodução também são quase órgãos de reprodução, a dependência da água para o transporte do gameta masculino para o gameta feminino. Então, por que a água, Rogério? Porque essas plantas ainda não possuem ainda uma estrutura morfológica que lhes garanta, como nos superiores, pela semente, a proteção do embrião. Esse embrião, então, ele ainda é exposto, não existe semente. E o processo da formação desse embrião, dos gametas, se dá pela água, geralmente pela chuva. E o gameta masculino é um gameta móvel. Então, a dependência da água que esse vegetal possui no ambiente, ela é total ainda. Saíram do meio aquático, mas ainda dependem da água para não se ressecarem, para a sua reprodução e, enfim, para manter o seu metabolismo de forma adequada. Vamos olhar agora um pouquinho das fotos, né, que nos mostram esses pequenos seres. E agora nós estamos vendo musgos. E esses musgos, como você pode perceber, ele forma verdadeiros tapetinhos nos ambientes, que necessariamente devem ser úmidos. Com relação ainda à última característica desses vegetais, a fase dominante deles é a fase gametofídica. Como vocês bem sabem, existe uma alternância de geração em todos os vegetais. E a fase predominante nas briófitas é a fase do gametófito. Aquela parte verdinha que você vê, permanente, é a fase gametofídica. Acompanhem agora aqui o musgo que eu trouxe para vocês no estúdio. Esses musgos aqui, eles não são de mentira, tá? Eles são de verdade. O que acontece? Esse verdinho que você vê é um verdinho permanente. Essa parte, ela não morre. E essa parte, por possuir a clorofila, é a fase que garante a vida desse vegetal. Ela é autótrofa, fotossintetizante, produtora, chamada gametófito. Em cima de cada um desses gametófitos existe, então, o órgão sexual deles. Existe o musgo macho e existe o musgo fêmea. Em cima do musgo macho existe um órgão chamado anterídeo e que vai produzir anterozoides. Esses anterozoides são gametas produzidos por um processo de mitose e são flagelados. Por que os flagelos? Porque a reprodução se dá na água. Justo o flagelo que faz com que essa movimentação do gameta masculino seja mais eficiente. E esse gameta masculino nada em direção ao gameta feminino, que está em cima do musgo feminino. E em cima do musgo feminino nós temos o que então? Nós temos a presença de um órgão chamado arquegônio e que vai nos dar a oosfera.
o que vai acontecer? Então, em cima do gametófito feminino, vai existir o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, a fecundação e a geração de uma fase chamada esporófito. E o esporófito, ele não é permanente, ele passa, ele vem de tempos em tempos e ele é completamente dependente da fase gametofídica. Então, vamos recapitular. A fase dominante nos briófitas é a fase gametofídica. A fase esporofídica vem de tempos em tempos e ela produz os esporos e enfim. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha melhor nesse ciclo. Mas vamos dar uma olhadinha com muito mais detalhe agora nesse ciclo de vida, então, para a gente fixar bem e visualizar o que acontece com esse vegetal, afinal de contas. Vamos partir do início, então, como tendo o gametófito, a parte permanente. Então, o gametófito, em cima da sua estrutura masculina, possui, então, o anterídeo, que vai gerar os anterozoides. O gametófito feminino, em cima da sua estrutura, tem o arquegônio, que vai gerar a oosfera. A fecundação se dá pela água. Então, o que acontece? No topo do musgo feminino, existe o encontro do anterozoide, célula móvel, com a oosfera, célula fixa, gerando, então, o esporófito jovem, que é 2N. Muito bem, esse esporófito vai se desenvolver e vai gerar uma estrutura chamada de urna ou cápsula. Nessa cápsula ou urna é que vai se dar o processo de meiose e formação de esporos. Percebam um detalhe importante, ó. Gametófito gera gametas, esporófito gera esporos. Só que o gametófito vai gerar gametas por um processo de mitose, não de meiose. Já o esporófito vai gerar esporos por uma meiose, não por uma mitose. Então, o esporófito 2N, na sua cápsula, na sua urna, por meiose, vai gerar os esporos. Os esporos, por germinação, vão dar origem a um protonema que originará um novo musgo, sendo ele ou macho ou fêmea, e todo o ciclo recomeça. Então, olha só, nesse desenho que você está vendo no seu vídeo aí, você percebe perfeitamente o gametófito e o esporófito, sabendo que o esporófito ele vai morrer e que ele é dependente completamente da fase gametofídica desse mesmo vegetal. Vimos então que o musgo é uma classe da divisão das briófitas, que compreende os líquens. Mas você sabia que a palavra musgo tem também uma outra morfologia na gramática? Musgo é também um adjetivo que qualifica os animais, principalmente ovelhas e carneiros, que têm as orelhas muito pequenas. Isto devido ao pequeno tamanho dessas plantinhas. Cor verde musgo também tem sua origem na biologia. Segundo o dicionário Aurélio, verde musgo significa que tem uma tonalidade de verde escuro, opaco, com reflexos acinzentados, que lembram musgo. Agora nós veremos detalhes das pteridófitas, que nós chamamos popularmente de samambaias. Mas não são só samambaias. São samambaias e são avencas, não é verdade? E qual é a principal característica evolutiva agora deste grupo vegetal que faz parte dos intermediários? Agora, pela primeira vez na nossa linha evolutiva, aparecem os nossos vasos de condução de seiva. E agora o que acontece com o aparecimento desses vasos de condução de seiva? Antes de responder isso, vamos dar uma olhadinha numa enquete perguntando, afinal de contas, o que é uma samambaia? Fala aí! O que é uma samambaia? Para mim, de repente, é uma planta decorativa que você usa dentro de casa e que, de repente, ela cresce, ela se dá muito melhor sem o sol e na tranquilidade. É uma folhagem. É uma folhagem, uma planta. O que é samambaia? Uma planta Como é que é a samambaia? verde, é? Descreva ela pra mim. Samambaia. É ela tudo caidinha assim, cheia de coisinhas assim, que tem naqueles pés de xaxim. É?
é verde, compridinho. Pois é, quem de vocês nunca teve uma samambaia em casa? Vemos diversos tipos de samambaias, né? A mais famosa é a chamada de escadinha do céu. Nós também vemos as avencas, que são um pouco mais delicadas do que as samambaias comuns. E ainda vemos também o famoso xaxim, que tem um tamanho já bem maior, né? E que até para alguns mais leigos pode parecer uma pequena palmeira. Mas não, xaxim é uma samambaia. Vamos dar uma olhadinha agora num texto que nos revela a origem da palavra e do significado samambaia. O nome samambaia é proveniente do tupi e significa aquele que se torce em espiral. Seu habitat pode ser tanto um vaso de xaxim, como o tronco de uma árvore, uma pedra ou mesmo o próprio solo ou a água, como as samambaias aquáticas. Pois vamos dar uma olhadinha melhor então nas características das pteridófitas. Como eu já falei antes, a vascularização, ou seja, a presença de vasos condutores de seiva, é a principal característica desse grupo, porque pela primeira vez aparece no reino vegetal. E constitui então um passo decisivo para a conquista desse meio, do meio terrestre. Agora, essas plantas possuem um sistema muito mais eficiente na condução da seiva, na condução da água juntamente dos seus nutrientes. E elas conseguem com isso um maior tamanho, um maior volume corporal. Por quê? Porque agora essa água consegue ser carregada a um nível, a uma altura maior em relação ao solo. Logo, como consequência, o tamanho desse vegetal também se torna cada vez maior. Então, com isso, agora com a presença dos vasos condutores de seiva, nós temos órgãos verdadeiros. Nós não temos mais rizóides como nas briófitas. Nós não temos mais cauloides. Nós não temos mais filóides. Agora nós temos folha de verdade. Esta folha aqui. Nós temos um caule de verdade e nós temos uma raiz de verdade. Um detalhe muito importante, queridos amigos, é com relação à denominação e à estrutura do caule dessas pteridófitas. Os caules delas são caules rastejantes e nós damos o nome de rizoma a este caule. Então, caule de briófita é um cauloide. Caule de pteridófita nós chamamos de rizoma. Alguns de vocês já devem ter percebido que parece um bichinho cabeludo, de cor amarronzada, uma cor bege, uma cor marrom, né? Bem felpuda na base do seu vaso em casa. Esse é o rizoma, esse é o caule horizontal, caule das pteridófitas. Pois muito bem, apesar desse sistema então vascular fazer com que essa planta consiga uma maior presença em ambientes não tão úmidos, e isso começa a acontecer de fato, a reprodução desses vegetais ainda é completamente dependente da água. Então, olha só, apareceram os vasos de condução, proporcionaram um melhor rendimento na captura e na condução da água e sais minerais pelo corpo da planta, fizeram com que essas plantas conseguissem se liberar um pouco da presença maciça de água no ambiente, os musgos não. As samambaias conseguem se manter já há algum tempo na presença de sol direto, com a falta de água maciça, mas a reprodução desses vegetais é ainda completamente dependente da água. É uma coisa muito importante que vocês têm que saber e ter sacramentado na cabecinha de vocês, que a reprodução dos vegetais só vai ser independente do meio aquático quando chegarmos nos vegetais superiores, quando aparecer a semente e o tubo polínico. Agora não. Ainda nós temos a dependência de água, por quê? Porque ainda nós temos a presença de esporos que vão estar expostos e também de um gametófito sensível, tênue e que ainda não tem uma expressão, uma proteção como existe nos vegetais superiores. A fase que domina as samambaias é a fase esporofídica. Lembrem-se, briófitas, musgos, quem domina é a fase gametofídica. E o esporo é aquela partezinha que surge em cima. Mas agora nas samambaias não. Nas samambaias quem domina, o que tu vê, esse vegetal aqui é o esporófito. Essa aqui é a fase esporofídica. E onde é que está então a fase gametofídica, Rogério? Ela aparece? Sim, ela aparece, mas nós não conseguimos ver.
porque ela é de tamanho minúsculo, vista apenas com algum auxílio de alguma lente, lupa ou microscópio. E como esses vegetais geralmente estão na mata, e essas matas são úmidas, são escuras, e nós não temos o olho treinado para ver isso, a gente não consegue visualizar, a gente não consegue distinguir aonde está o gametófito, que é chamado de prótalo ou prótalo. Vamos dar uma olhadinha então no ciclo de vida desse vegetal para a gente conseguir incorporar, visualizar, concretizar mais isso na nossa mente. Muita atenção, gente, muita atenção. Vocês estão vendo no vídeo de vocês agora a fase de uma pteridófita, o ciclo de vida de uma pteridófita. Começando pelo esporófito, que é o que a gente está vendo, que é a planta. O esporófito é 2N. Toda vez que a planta está apta a fazer reprodução, embaixo das suas folhinhas aparecem então o que nós chamamos de soros. E esses soros são o conjunto de esporângios. Lembrem, ó, esporângios, estruturas que protegem os esporos. Logo, dentro desses esporângios, nós temos centenas de esporos, que quando formados por um processo de meiose, são liberados para o ambiente. No ambiente, vai se formar através da germinação desse esporo o gametófito jovem, que nós também damos o nome de prótalo e que tem uma estrutura muito semelhante à forma de um coração. Nesse prótalo, nessa estrutura formada que parece um coração, por mitose são formados os gametas masculinos e femininos. E esses gametas masculinos e femininos vão se encontrar formando de novo uma estrutura 2N. Percebam no esquema que a samambaia que a gente vê, ou seja, o esporófito, se forma nessa estrutura chamada de prótalo. Por quê? Porque o gameta masculino, que é móvel, é quem vai em direção ao gameta feminino, a oosfera, que é fixa, e que está no prótalo. Então, o anterozoide vai encontrar a oosfera, a fecundação vai ocorrer, e no próprio prótalo vai existir a formação, então, da fase esporofítica, do esporófito, que agora vai ser diploide. Muito bem. Então, olha só, não existem sementes aqui nesse processo. Não existe qualquer estrutura de proteção mais rígida com relação aos esporos também. Então, a dependência da água se dá por que fator? Pela sensibilidade, ou seja, por serem estruturas muito sensíveis às estruturas de reprodução desse vegetal. O esporângio, apesar de abraçar o esporo, ele é uma camada unicelular. Algumas samambaias apresentam uma estrutura chamada de indúzio, que é uma dobradura da folha e que ajuda nessa proteção, mas que ainda assim é insuficiente para fazer com que essa reprodução seja fora d'água. E ainda também temos o transporte do gameta masculino, do anterozoide, em busca da oosfera, que também se dá pelo meio aquático. Então, a reprodução desse vegetal ainda é completamente dependente da água. Uma característica muito legal, uma curiosidade a respeito das pteridófitas, é a sua grande capacidade de modificação corpórea. Vamos pegar o exemplo do xaxim. O xaxim é uma das maiores pteridófitas existentes. Conseguem alcançar até mais ou menos 2 metros de altura. Só que chega um momento na vida desse vegetal que, pela sua altura, e por ele não ter ainda toda aquela estrutura, toda aquela lignificação das células vegetais de vegetais superiores, ele acaba tombando. Ele não consegue se fixar muito tempo de pé. Então, no momento que ele tomba, as raízes que até então estavam na base do corpo dele passam agora a se formar ao longo desse caule. Agora com ele deitado. E as folhas que antes estavam nessa posição deitada aqui, ó, xaxim de pé, raiz, caule, folhas. Quando ele tomba, a raiz passa a se desenvolver aqui nessa parte. As folhas que antes estavam aqui começam a se desenvolver por aqui. Perceberam? A modificação do corpo desse vegetal, ela ainda existe. Por quê? Porque as células, apesar de serem diferenciadas, não têm ainda um alto grau de diferenciação como os vegetais superiores possuem. Outra característica super importante, ainda com relação ao xaxim, é da estratificação dele do meio ambiente. Eles estão tirando o xaxim, estão matando o xaxim, estão tirando ele do seu ambiente natural para a comercialização dele. Então, o que a gente geralmente tinha há uns anos atrás?
como base de uma outra samambaia, o famoso xaxim. O xaxim é uma planta, é uma espécie. Algumas pessoas, por nunca terem visto o xaxim, pensam que o xaxim é um vaso, simplesmente um vaso. Esse vaso, na verdade, é o corte do caule do xaxim. Então, o xaxim, ele é fatiado, se cava dentro dele para se colocar uma outra espécie de pteridófita para a criação. E isso, por lei, não é permitido. Por quê? Porque o xaxim, pelo seu extrativismo, pela sua retirada da natureza de forma desenfreada, ele está correndo um risco de entrar em processo de extinção. Então, cabe a nós, que gostamos da natureza, cabe a nós que, se a gente quiser ter uma samambaia em casa, não comprar esse tipo de vaso, o vaso do tipo xaxim, mas sim um vaso de cerâmica normal, como o que nós temos aqui no estúdio, como a gente consegue perceber. E aí sim, com terra, com adubo, se cultivar a samambaia, seja ela qual for. É importante que a gente tenha essa consciência ecológica para que a gente consiga manter sempre bem o nosso meio ambiente. Então, o que fica a respeito dos vegetais intermediários? É que, de fato, eles são o intermédio, o processo de aparecimento de estruturas para a conquista definitiva do meio terrestre. Musgos, aparecimento apenas de alguns órgãos, o rizoide, do filoide, do cauloide, para a fixação dele em terra. São avasculares, fase dominante gametofídica. Já nas pteridófitas, não. O aparecimento de vasos de condução, formando órgãos verdadeiros, raízes, caules, folhas. Agora, a fase dominante é o esporófito e um grande tamanho agora proporcionado por essas estruturas que ainda vão se aprimorar cada vez mais nos vegetais superiores. Foram os primeiros vegetais a formarem grandes florestas que dominaram a Terra. Seus fósseis deram origem à aúlia, ou carvão mineral. Pois é, somado a essas características importantes, ainda uma curiosidade muito legal. No tempo dos dinossauros, no período Jurássico, as plantas que dominavam o planeta Terra eram as pteridófitas. Então agora vamos para as nossas dicas de estudo. Como dica de estudo, eu deixo para vocês o filme Jurassic Park. Outra coisa legal, outra dica boa, é você sair no parque da sua cidade com a sua turma de amigos e sair observando essas espécies, sempre em locais úmidos do parque. Se vocês forem fazer a coleta desse material, é sempre importante ter moderação. Não vão sair pegando todos que vocês forem ver pela frente. Não. Peguem sempre em pequenas quantidades para que não haja uma degradação desse meio ambiente. Cuidado, hein? E com isso eu espero que vocês tenham bons estudos. Na aula de hoje, falamos sobre as briófitas. Vegetais avasculares de tamanhos diminutos e que foram os primeiros a colonizar o ambiente terrestre. E observamos as pteridófitas. Vegetais que pela primeira vez apresentam vasos de condução e agora um conjunto de esporos que nós chamamos de soros e que agora conseguem um grande tamanho. Bons estudos! Bom, a biologia de livro, ela é muito chata. Então, para tornar essa aula muito mais didática e fazer com que o aluno consiga compreender esses processos evolutivos que começam a se consolidar num vegetal para conquistar o meio terrestre, é muito importante conseguir uma samambaia, conseguir um musgo para que ele possa ver, sentir, tocar, para que ele consiga criar links, estabelecer conexões lógicas para a conquista do meio terrestre e a diferença entre uma briófita e uma pteridófita. Né? A inversão da fase dominante gametófito para esporófito também ela tem que ser muito bem trabalhada para que o aluno não tenha dúvidas, até porque esse assunto já caiu várias vezes em vestibular. Gente, bom trabalho para vocês.